A banda Triciclo é um projeto que estava guardado já há um bom tempo, como concepção e até no quesito técnico, para que fosse possível de fato isso acontecer, né? Eu digo isso até pela própria formação da banda, por ser um trio, um power trio. Então, por exemplo, se você pegar uma banda que tem muitos integrantes, muitos instrumentos, naturalmente aquilo fica preenchido pela quantidade de instrumentos que tem, mas você fazer um trio e aquilo com força, precisava algo mais, né? Na realidade, não é simplesmente colocar 3 músicos, tirar um repertório e executar esse repertório. Isso precisava ser alguma coisa, tinha que ter alguma coisa a mais, um encaixe natural, né, entre os músicos, o repertório e principalmente um nível técnico dos músicos para que isso de fato acontecesse. Para mim, especificamente, o maior desafio do projeto da Triciclo foi assumir o vocal. Esse foi um dos pontos e que desde o início fazia parte da concepção do projeto, mas por outro lado fez com que o projeto não acontecesse antes. Até porque nas outras bandas que eu participei, que não foram poucas, né, eu sempre fui guitarrista e back vocal, e no repertório eu sempre tinha algumas músicas que eu cantava. Isso eu tô falando da minha época do Bexiga, quando eu comecei em 95, e que eu participava de uma banda chamada Escambau, e a gente dividia palco com outras bandas como MiG-25, Rockover do nosso saudoso João Cook, Ares, Almanac, Rock Memory. E era muito bacana, porque lá a gente tocava em bares como Persona, Café Aurora, Café Piu Piu, que ainda está nativa, ou The Wall. E era uma farra musical, porque todo final de semana as bandas estavam cada um tocando num bar ali do Bexiga, então era muito músico, muito network, muita troca de ideia. E então era uma farra, né? E ao mesmo tempo, assim, muita gente boa passou por ali. E aquilo pra mim foi uma escola, sem dúvida. Com o passar do tempo eu fui assumindo o vocal de algumas músicas. Isso eu tô falando já de uma janela grande, coisa de anos, e comecei a ter mais confiança. E principalmente comecei a ter um feedback muito legal do próprio público, que muitas vezes comentava que minha voz era legal e que eu deveria ser lead de banda e todas essas coisas. Foi quando eu resolvi botar ficha e comecei a estudar técnica vocal, principalmente a linha de belting, que sempre foi a minha busca, assim, né? Eu acho que acaba sendo a busca de boa parte dos vocais, quando a gente fala em alcançar tons mais altos, com punch, com segurança. Desde então eu venho trabalhando, eu venho estudando, envolve disciplina, constância, porque isso é como ir na academia, né? A voz é músculo, né? Então tem que estudar, tem que treinar e não tem jeito. E se você para, você perde. Então é um negócio bem legal, é quase um estilo de vida. Bom, a banda Triciclo ela teve uma formação antes da formação atual e que acabou não indo para frente. Como nada é fácil, né? E como já diz o ditado, também tem males que vêm para bem. Foi quando, após algum tempo, eu conheci o Jefferson, que é o baterista da banda, né? E nas primeiras conversas que a gente teve, foi assim, uma coisa muito louca, porque logo de cara a gente teve um sincronismo muito grande. Foi quase que instantâneo, porque ele veio de uma família de músicos, ele vem de uma família de músicos, como eu venho também, e a experiência dele era muito parecida com a minha. Tanto que quando ele me enviou um vídeo dele tocando chorinho, com um grupo de chorinho, tocando bateria com um grupo de chorinho, né? Cara, eu falei, esse é o cara. Porque você pode pegar a maioria dos grandes músicos que tocam rock, de bandas famosas, obviamente, todos eles permearam entre outros estilos, e isso dá, na minha opinião, isso dá um repertório gigante de influências, de estilos,
E consequentemente o resultado disso é um feeling gigante. E que, poxa, um dos bateristas que mais tem feeling que eu já tive a oportunidade de tocar, certamente é o Jefferson. Com a chegada do Jefferson, ele me apresentou o Santiago, que é o baixista da banda Triciclo. E o sentimento não foi diferente, foi um sentimento de afinidade que rolou assim, da mesma forma que rolou com o Jeff, a mesma coisa aconteceu com o Santiago. E aí de repente a banda estava formada, e sem modéstia nenhuma, 3 caras assim com uma experiência, uma amplitude musical gigante, e que dali para frente só o tempo mesmo. O curioso é que o Santiago, além de ser um cara que manja muito de harmonia, e ele é um excelente guitarrista para começar, né? Tem uma curiosidade nele sobre o contrabaixo, ele tocando contrabaixo, que eu vou confessar que eu não teria a mesma capacidade, confesso. Por exemplo, na banda Triciclo, eu afino a guitarra, nós somos em 3, eu afino a guitarra em meio tom abaixo, por uma questão de região vocal, até para ficar mais fácil atingir algumas notas mais altas do estilo de música que a gente se propõe a tocar, que é rock. E o Santiago, ele mantém o contrabaixo dele afinado no padrão, no 440. E ele transpõe meio tom todas as músicas. E ele faz isso com uma maestria, com uma facilidade que eu confesso que eu nunca vi, de verdade, nunca vi ninguém fazendo isso. Porque a maioria das pessoas vão afinar meio tom abaixo, todos afinam seus instrumentos meio tom abaixo. E não é o caso dele. Ele transpõe meio tom abaixo tocando na afinação normal. Cara, é mínimo impressionante. O repertório foi ficando mais complexo e com relação às músicas que a gente foi selecionando, e ao mesmo tempo as músicas saíam de primeira, né, no ensaio, assim, com poucos ajustes. E é nesse ponto que eu me refiro quando falo de nível técnico alinhado com objetivo, né? Isso sem prepotência nenhuma. Um outro ponto foi a intensidade equalizada dos 3 integrantes de tirar o avião do chão. A gente fazia ensaios longos e frequentes e sem plateia, né? O objetivo ali era aproveitar o máximo no menor tempo possível. E quando você tem convidados, já não é mais um ensaio, né? Dispersa. Então, no máximo a gente abria uma live ali para criar um pouco de pressão. A banda Triciclo nasceu inicialmente com um repertório cover, isso até o surgimento do 013 Music Fest, que foi o festival de músicas autorais aqui da Baixada Santista. Naquele momento a gente viu uma oportunidade única de mostrar a banda e aparecer no cenário da região de modo rápido. E isso teve um lado muito bom que nos fez descobrir que nós somos uma banda com um viés autoral também. E de lá para cá nós já temos 3 músicas autorais gravadas e disponíveis nas plataformas de streaming, a maioria delas. E o nosso objetivo no festival era conseguir chegar até a primeira apresentação, mas a coisa foi crescendo e foi tomando corpo e nós chegamos à final. E isso foi um booster, assim, porque isso incentivou muito mais a gente no sentido de grupo, e que chegamos ao 3º colocado do 013 Music Fest entre 20 bandas que se apresentaram, e em 1º colocado como vocalista campeão do primeiro 013 Music Fest da Baixada Santista. Cara, isso não tem preço, assim. A gente ficou muito feliz e acho que foi a maior recompensa diante de todo o esforço e dedicação da banda nesse primeiro ano. Para o próximo ano o plano é trabalhar como a gente tem trabalhado, continuar compondo, fazer mais parcerias como a gente fez com os Novos Praianos no final do ano, dividindo palco, apresentação,
Eu acho que isso fortalece e traz mais oportunidades no circuito musical para a região e para as bandas, além de compartilhar o público. Por fim, a banda Triciclo não tem pretensão em relação à quantidade de shows, mas sim em shows com qualidade e poder mostrar ao público o quanto a banda Triciclo já é considerada uma banda revelação no cenário musical da região. Então é isso. Um grande beijo para vocês. Sigam a gente, Instagram, YouTube, Face, e nos vemos em breve. Um grande beijo a todos.